Eu quero falar sobre algo que Deus colocou no nosso coração, sobre como a gente rotula pessoas, como a gente já coloca um rótulo e é difícil de tirar um rótulo. Amém? É ou não é? Quando a gente vê alguma pessoa cometendo algo, a gente, olha lá o mau caráter, olha lá o traíra, olha lá, é ou não é? A gente rotula ou não rotula, infelizmente, as pessoas. E Deus colocou algo no coração dizendo sobre o rótulo que muitas vezes a gente coloca, e até algumas passagens bíblicas. E se você puder abrir comigo em João 20, 19. Eu quero te dizer, já nesse ambiente profético, que essa noite é uma noite onde Deus vai fazer com que a gente possa se aprofundar na fé. Amém, irmãos? Quantos precisam crer ainda mais? Quantos precisam sair daqui cheios de fé e entendendo o poder da fé? Amém? João 20. Diz assim, João 20, 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E tendo dito isso, soprou-lhe eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, aos pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quais mantiverdes, os mantidos serão os mantidos. Amém? O que está acontecendo aqui, irmãos? Os discípulos estão ali reunidos. Jesus tinha sido crucificado e ali existia uma reunião com os discípulos cheios de fé ou com medo? Estavam com medo, irmão. Medo das autoridades. Se mataram, se crucificaram o nosso Jesus. Vão pegar cada um de nós aqui, irmãos. E a mensagem diz aqui que eles estavam reunidos, trancados, com medo. Só que algo acontece. Jesus não bate a porta, irmãos. Jesus passa pela porta fechada e se apresenta por eles. Se apresenta neles. Então, eu quero, primeira coisa, já pontuar nessa mensagem que Jesus, ele trouxe a paz para eles que estavam com medo. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez se você estiver com medo, talvez se você estiver com incerteza, talvez se você frequenta até a igreja, se você até escutou falar muito de Jesus, mas se existe medo ainda no teu coração, eu quero dizer que nessa noite, a paz do Senhor vai invadir o seu coração. Amém? E Jesus, ele faz outra coisa importante. Ele diz que o Pai me enviou, mas eu vos envio. O Pai me enviou, mas eu venho aqui também para vos enviar. O ide, anunciai o evangelho, anunciai a mensagem por todas as nações. Se estamos hoje aqui em Auma, é porque os discípulos obedeceram e começaram a propagar o evangelho. Amém? Outra coisa que Jesus fez muito importante que falamos, Jesus, ele soprou o Espírito Santo. Só que algo acontece ali, porque alguém não estava nessa reunião. Alguém estava atrasado nessa reunião. Quem era? Tomé. Tomé não estava. Tomé estava atrasado. Como é que todos os discípulos estão lá e Tomé não está junto? E o que a gente conhece de Tomé? O que a gente rotulou Tomé? Tomé não tem fé. Quantos já chamaram alguém de Tomé aí, irmãos? Esse aí é um Tomé. Aí, está esperando acontecer para crer, está esperando ver para crer. Tomé. Mas Tomé também, ele, de repente, por que ele não foi rotulado como um atrasado? Poderia ser também. Tomé é um atrasado aí, nunca está no horário, tá vendo? Tomé é um responsável, mas rotularam Tomé como um homem sem fé. E eu fico pensando também, porque Jesus também se atrasou. Como? Se atrasou, porque
Marta e Maria chamam Jesus para orar por Lázaro. Lázaro está doente, quase morrendo. Jesus se atrasou? Não chegou no horário, não chegou. Mas Jesus levou o rótulo de atrasado? Não. Então, 8 dias depois acontece algo aqui, porque os discípulos, quando Tomé chega atrasado, os discípulos contam, Jesus esteve aqui, o mestre está vivo. Ele se apresentou, soprou o Espírito Santo. Tomé diz, não, eu só vou acreditar se eu ver, se eu olhar as marcas da mão, se eu olhar as marcas do furo. Mas Tomé é um sem fé mesmo, né? Mas Tomé andava com os discípulos. Tomé era amigo deles, não vai acreditar. Tomé congregava junto, não vai acreditar o que os discípulos estão falando. Mas às vezes a gente também dá uma de Tomé. Às vezes a gente escuta uma palavra, sai daqui cheio de fé, e na segunda-feira, irmãos, a gente olha para a nossa realidade e não consegue deslumbrar que aquilo vai acontecer. Não consegue deslumbrar que o que o pastor falou, o que o louvor falou, o que o Espírito te falou, vai acontecer. E por que a gente chama só Tomé de sem fé? Quantas vezes nós duvidamos de algo que Deus já liberou para a gente? Quantas vezes nós duvidamos quando algo que o profeta do Senhor já liberou sobre a tua casa, e a gente olha assim, não é possível. Eu só acredito vendo. E João 20, 24, vamos ler lá comigo. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não puser as minhas mãos do seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, quando Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, coloca o dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a tua mão e coloca do meu lado. Agora, não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque viste e acreditaste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Irmãos, Jesus ele deixa passar 8 dias para se apresentar lá. Você imagina que Jesus deveria estar pensando assim, não, vou lá hoje não, deixa esse incrédulo lá, não vou não, deixa ele desacreditar mais um pouco, não, 3 dias, deixa ele passar mais um pouco. Mas Jesus estava lá pensando, eu vou lá, eu vou me apresentar com ele. E Jesus, ele de novo, não bate na porta, e ele entra, insere a palavra de paz seja convosco, e chama Tomé, Tomé, veja minhas mãos, toca aqui, veja as marcas. Jesus quer lembrar para Tomé o que ele fez por eles. Jesus quer te lembrar também nessa noite o que ele fez na cruz por mim e por você. E Jesus fala para Tomé, deixa de ser incrédulo. É pesada essa palavra, não é? Mas Tomé era discípulo. Tomé caminhava com Jesus. Tomé viu milagres. Tomé já sabia que Jesus seria ressuscitado. E por que Jesus o chama de incrédulo? Irmãos, está cheio de incrédulos nas igrejas. Está cheio de incrédulos congregando. Está cheio de incrédulos aí fora. Sabe por quê? Estão esperando ver para crer. Estão esperando acontecer para dizer um testemunho, para agradecer. Estão esperando. Ei, deixa de ser incrédulo e seja crente. A palavra dessa noite pode ser um pouco dura para você que me assiste aqui no YouTube, para você que está com a gente aqui. Mas se você entender, você vai aprender o que é ser feliz na vida.
Porque Jesus, ele diz, felizes são os que creram sem precisar ver. Sabe por que muitas vezes você está angustiado? Sabe por que muitas vezes você está agoniado? Porque você está esperando acontecer algo para mudar o teu sorriso. Porque você está esperando chegar uma notícia para dizer, ai que bom Deus. Mas não é assim o fato das coisas. Jesus está nos ensinando que felizes são os que creram sem ver. Quantos querem sair daqui cheio de felicidade, cheio de alegria? Quantos estão aqui orando, jejuando, clamando por algo que Deus ainda não fez? Quem? Só eu? Quantos aqui estão em uma campanha que Deus ainda não fez? Eu quero te dizer, se você decretar e abrir a tua boca hoje de profeta e dizer, Senhor, eu saio daqui feliz, crendo que já aconteceu. Eu creio aqui, Senhor, eu não estou vendo, a realidade está distorcida, não tem nada a ver com isso que eu estou vivendo, está tudo confuso, não estou enxergando nada, mas eu creio em Ti, eu creio que Tu tem poder, eu creio que Tu pode fazer, aleluia! Não fica esperando não, irmãos, porque você vai viver uma vida de angústia. Não fica na expectativa, na esperança. A palavra diz que contra toda expectativa e esperança, Jó creu. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? Que a gente fica esperando algo acontecer para caminhar, algo acontecer para que a gente possa... Irmãos, para com isso. Se você quer viver uma vida de crente, como Jesus diz aqui, nós vamos celebrar sem ter motivo para celebrar, nós vamos agradecer sem ter motivo aparentemente para agradecer, e nós vamos crer como se aquilo já fosse real na nossa vida. Amém? Mas pastor, você não sabe o caos que eu estou vivendo. Eu não sei o caos que você está vivendo, mas eu sei o Deus que eu estou crendo. Se você conhecer o Deus que você crê, eu tenho certeza que vai mudar a sua situação. O problema é que você está esperando algo acontecer. O problema é que você fica na expectativa e até já perdeu a esperança de algo acontecer. Mas as coisas não funcionam desse jeito para o crente. O crente, ele para ser feliz, ele precisa crer sem estar vendo nada. E é muito difícil. É muito difícil porque a gente chama que Tomé não tem fé, mas Tomé era discípulo. Tomé conhecia Jesus talvez de muito mais perto, caminhou com Jesus e foi chamado de incrédulo. É muito difícil. Mas se você entender que as marcas que Jesus apresenta para Tomé, Ele apresentou para Tomé e apresentou para mim, nós vamos nos recordar todo dia o que Ele fez na cruz por mim e por você. E nós vamos entender que se Ele fez, se Ele pagou esse alto preço por mim, é porque eu tenho valor suficiente. É porque eu tenho valor suficiente para Ele derramar o sangue dEle por mim. E se Ele venceu, eu vou vencer também. Eu posso estar numa temporada difícil, sim. Eu posso estar vivendo no meio da turbulência, sim. Mas eu vou vencer, porque o meu Cristo venceu. Eu vou vencer, porque o meu Cristo venceu. Amém? Mas se for incrédulo, irmãos, não fica esperando Deus fazer algo se você não crê. Não fica esperando, pastor, eu quero ir na igreja, mas só vou na igreja quando Deus... Irmãos, espera aí, está tudo errado. Acerta aí as coisas, irmãos. Porque feliz é quem creu sem ver. E talvez você entrou aqui não vendo nada. Pastor, não estou enxergando um palmo na minha frente. Parece que eu oro e a oração não sai, não bate nem no teto e volta. É desse jeito, é dessa forma, é nessa situação que você entra no processo de ser um crente de verdade. Crente de verdade não é o que vem no culto todos os dias, irmãos. Crente de verdade não é o que tem um título. Crente de verdade é aquele que está rindo, celebrando, quando todo mundo está esperando você chorar. É aquele que está agradecendo quando todo mundo está esperando você murmurar. Porque só assim o nome de Deus é glorificado na tua vida. E se você resiste nesse processo, se você entende nesse processo, Deus começa a te virar, a te liberar o novo de Deus que a gente deseja. Não o inverso. Deus, vou te adorar se tu fizer isso. Deus, vou te glorificar se Deus fizer isso. Deus, eu vou escutar mais louvores na minha casa se fizer. Não. É no meio do caos que você tem que botar louvores na sua casa. É no meio da tormenta que você tem que agradecer a Deus. É no meio da crise financeira que você tem que fazer uma oferta de honra a Deus. Amém, irmãos?
porque felizes são os que creram sem ver. E eu quero falar nessa noite para pessoas que não estão vendo nada. Pastor, não estou nem entendendo o que está acontecendo. Parece que passou um vento. Não estou entendendo. Mas não adianta eu falar de esperança. Não adianta eu falar de expectativa. Não adianta eu falar para você vir em todos os cultos, se você não entender o que é ser um crente de verdade. O que é realmente deixar de ser incrédulo. Jesus foi muito duro com Tomé, chamar de incrédulo. Pô, era um discípulo. Sabe por quê? Porque essa palavra vai para mim e para você. Será que muitas vezes nós não estamos sendo incrédulos? Louvamos, dizemos que vamos para a igreja, damos até o nosso dízimo, mas quando precisamos nós não cremos que Deus pode operar. Quando estamos no meio da tempestade, nós vamos buscar recursos humanos e não cremos que o nosso recurso, nossa dependência vem do céu. Deixa de ser incrédulo, porque quem é filho de Deus, o recurso vem dos céus. Quem é filho de Deus tem a porta dos céus abertas. Quem é filho de Deus não se dobra perante aos homens, mas se prostra diante de Deus. Amém? Por que nós estamos vivendo um período aqui de avançar? Por que Deus trouxe uma palavra cirúrgica na virada do ano? Que esse ano seria um ano de fé, mas fé sem obra é morta. Seria um ano de construção. Por que isso? Nós estávamos vendo o dinheiro na conta? Não. Nós estávamos vendo a igreja cheia igual estava no domingo? Não. Mas nós estávamos crendo no Deus do impossível. Nós estávamos mergulhados na palavra do Deus do impossível. Eu quero te lembrar que Deus tem palavra para a tua vida. Eu quero te lembrar que Deus tem promessa para a tua vida. E aqui está toda a diferença do incrédulo e do crente. Porque o incrédulo está murmurando, está cavando uma vala no chão, mas o crente está abrindo um céu de adoração. O crente abre os céus ao seu favor. O incrédulo, ele abre uma vala de murmuração. Alguém conhece alguém aqui que só reclama, que só murmura, que chega perto para reclamar? Isso não é crente, irmãos, isso é incrédulo. Porque quem é crente pode até te contar um problema, pode até te contar uma dificuldade, mas ele também vai liberar uma palavra. Mas eu creio que a minha sorte está mudando, eu creio que o tempo da vitória está chegando, eu creio que o meu Redentor vai vir com haja dele no momento certo. Amém, irmãos? Porque Deus vai operar onde? No momento certo. Mas qual é o momento certo? É o momento que a gente começa a entender. Se você parar para pensar, Deus muitas vezes faz isso com a gente. Permite algumas coisas negativas acontecerem até o ponto da gente entender. Quando a gente entende, aprende, começamos a entrar no próximo nível, na próxima fase. Agora, se você está vivendo o perrengue, o sufoco, o processo e ainda não aprendeu e entendeu o porquê, pode crer que vai demorar mais um pouco. Mas se você sair daqui nessa noite, vivendo o que você está vivendo, mas crendo e confiando que Deus vai agir na tua vida, Senhor, eu já estou entendendo, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu estou entendendo o que o Senhor quer fazer na minha vida, e eu vou crer que as coisas vão mudar. Eu vou crer em todas as promessas sobre a minha vida vão acontecer. Porque não pode, irmãos, a gente sair de um culto abençoado e duvidar minutos depois. Porque a fé, ela larga a mão de você quando você dá a mão para a dúvida. Se você duvidar, a fé já tirou a mão de você. Agora presta atenção numa coisa. Em Romanos 12:3 tem algo aqui que eu aprendi na minha vida e podem me chamar de louco, mas eu tenho praticado isso e tem dado resultado. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo, presta atenção nisso aqui, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui tem uma chave para essa noite, para a tua vida. Aqui tem uma chave para a tua vida, presta atenção. A palavra de Deus está dizendo que Deus concedeu uma medida de fé para cada um. Tiago, você tem uma medida de fé. Emerson, você tem uma medida de fé. Você que está com a gente conectado aí, você tem uma medida de fé. Só que cada um Deus concedeu
uma medida. Sabe qual é a diferença? Vou te mostrar. Marido está no bar bebendo. Marido está dando problema. Aí aquela mulher que vai na igreja, ela tem essa medida de fé. Marido está dando problema em casa. Marido ameaçou sair de casa. Aí ela pega essa medida de fé. Sabe o que ela faz? Com a medida que ela tem, ela pega: Senhor, que meu marido não saia de casa. Senhor, que pelo menos ele não faça escândalo naquele bar. Senhor, que meu marido pare de me bater. Ela pegou essa medida e aplicou aqui. Mas também existe uma outra mulher que também tem essa medida, que está com o marido, eu estou dando um exemplo, bebendo, fazendo todos esses problemas, mas ela pega essa medida, conforme a gente leu aqui, e ela aplica aqui, ó. Senhor, os meus olhos estão vendo o meu marido no bar bebendo, a minha casa está um caos, mas eu quero pegar a medida de fé que o Senhor me ensinou, e eu quero profetizar: o meu marido vai ser um pastor, o meu marido vai ser exemplo nesse lugar, o meu marido vai profetizar nessa casa, o meu marido vai mudar a história da minha casa. Amém? Alguém está entendendo a diferença de aplicar aqui a medida de fé? Talvez você pegue a medida de fé e coloque assim: Senhor, segunda-feira aquele boleto, me ajuda, Senhor, que fulano possa me emprestar aquele dinheiro, Senhor, que eu consiga ligar e renegociar. Irmão, você pegou a tua medida de fé e fez assim, ó. Agora, se tu pega essa medida de fé: Senhor, sou teu filho, sou servo teu fiel, abençoador na tua obra. Eu não vou ser vaso de vergonha, não. Eu vou ser o maior abençoador daquela igreja. Eu vou ser o maior abençoador da minha família, Senhor. Eu vou dar vida, Senhor, calma, tranquila para os meus pais. Senhor, eu quero ser empresário no teu reino. Alguém está entendendo a diferença de aplicar a medida da fé? Então eu quero que você entenda, para de reclamar com Deus sobre aquilo que você o limitou. Porque Deus, Ele faz como fez aqui, Ele entra sem precisar que você abra a porta. Sopra um vento do Espírito, traz paz no meio do caos, traz paz no meio do medo, mas não limite Ele não. Não seja incrédulo não, irmãos, porque se você fizer isso, você vai viver uma vida talvez medíocre. Mas Deus te fez para prosperar, para comer o melhor dessa terra, para caminhar com destino à eternidade, e para glorificar o nome dele, ser sal da terra e luz para o mundo. E eu te pergunto, você tem sido luz para o mundo? Você tem sido sal da terra? Você tem dado sabor aonde você chega? Você tem transformado onde você chega? Você tem mudado o ambiente onde você chega? Você tem aberto a sua boca onde você chega e tem mudado atmosferas? Tem alguma coisa que precisa mudar nessa noite. Tem alguns Tomés que precisam entender o porquê Deus está falando isso. E assim como Jesus, ele não se atrasou com Lázaro, ele chegou no momento certo, porque a intenção dele era mostrar que ele não era um Deus que só poderia curar um doente. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Talvez o que Jesus está querendo mostrar para Tomé e para mim e para você, é que você precisa vencer umas limitações que estão te bloqueando. É que você precisa romper algumas coisas na sua vida. Tomé, para de ser incrédulo. Tomé, abra um pouco a sua visão para o mundo espiritual. Não se limite em ver para crer. Não se limite em esperar a boa notícia chegar. Talvez Jesus está mostrando para mim e para você que nós precisamos romper as nossas limitações. Mesmo que você tenha anos de igreja, mesmo que você já tenha lido a Bíblia várias vezes, mesmo que Tomé fosse um dos discípulos, Tomé, é necessário que você quebre algumas limitações, porque você precisa ver para crer. Porque Jesus não foi lá só por causa de Tomé não, irmãos. Depois de 8 dias ele foi lá por mim e por você, irmãos, para mostrar que tem muita coisa que ainda não aconteceu, porque a gente está esperando acontecer para crer. Mas se a gente mudar nessa noite o rito das coisas, eu tenho certeza que Deus vai mudar algumas coisas na tua vida. Eu creio que Deus vai liberar aquilo que já está preparado. Irmãos, tem muita coisa que Deus já preparou para nós, mas ainda não foi entregue, ainda não foi liberado.
Por isso, quando Jesus fala, Tomé, deixa de ser incrédulo. Vida nova, deixa de ser incrédulo. Tem gente na expectativa, esperando algo acontecer. Irmãos, eu quero viver uma vida que eu já estou celebrando pelo aquilo que ainda não vi. Eu já estou agradecendo por aquilo que ainda não vi. Eu sou tão meio doido que eu já estou comprando aquilo que ainda não tenho para pagar. Perdão, mas é para a casa do Senhor. Amém? Eu preciso que você tenha isso no seu coração, irmãos. Deixa de ser incrédulo. Quantas vezes você orou por algo que já desistiu? Quantas orações que você fez, que você dias depois desistiu, porque achou que não existia capacidade daquilo acontecer? Deixa de ser incrédulo. Seja crente. Rompa as limitações. Quebra o teto que tem do seu limite que Deus pode, até aqui Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer nessa noite. Deus pode fazer nessa noite sobre a tua vida aquilo que ainda não foi entregue, não foi liberado. Tudo é possível aqui? Tem alguém que crê nessa noite? Eu quero orar por coisas impossíveis nessa noite. Eu quero orar por algumas coisas que você não está vendo que seria real acontecer. Aos seus olhos humanos, pastor, eu já desisti. Já até tentei, não dá. Pastor, não é para mim, já. Eu quero orar por causas impossíveis nessa noite, seja na área da saúde, seja na tua área financeira, porque nós estamos vivendo num tempo de milagre, num tempo de derramar da glória de Deus, num tempo da presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos crendo. Amém, irmãos? Eu saio de casa, ou eu da vizinha, a gente ora, na rua lá de casa mesmo. E quando é dia de culto, irmãos, a gente já está profetizando sobre a presença de Deus nesse lugar, sem chegar aqui. E quando a gente chega, a presença está nesse lugar. Eu não preciso ver, eu não preciso esperar, eu não preciso sentar aqui para saber se o culto vai ser bom ou não, se eu vou arrepiar ou não. Eu já venho para a igreja crendo que vai ser o melhor culto da minha vida. Amém? Você não precisa esperar amanhã acordar e saber se o dia vai ser bom. Se você abrir tua boca de profeta, o meu dia vai ser abençoado. Podem vir mais notícias, podem vir telefonemas, mas o meu dia vai ser uma bênção. Meu irmão, o dia muda, pode crer nisso. O inimigo, ele fica com medo de te afrontar. Agora, quando você acorda, e será? Segunda-feira, irmãos, o diabo brinca contigo, deita e rola, irmãos. Agora, se você acorda um crente de verdade, irmãos, a tua boca já determina o dia que vai ser. Se você dorme profetizando pelo dia seguinte, Senhor, está em tuas mãos, eu não posso fazer nada, mas tu pode, está nas tuas mãos, deito-me em paz. Muda ou não muda, irmãos? Se você pega a sua porção nessa noite e muda, eu tenho certeza que Deus vai respaldar a tua boca de profeta, a tua fé, porque feliz é quem crê sem ver, irmãos. Deixa de andar angustiado. Deixa de andar na expectativa. Sabe o que é a expectativa? É na esperança que algo acontecer. É na esperança de que algo vai acontecer. Sabe o que é fé? É viver como se algo já tivesse acontecido. Isso não é para qualquer um não, irmãos. O incrédulo vive na expectativa. O crente vive na fé. Deus te chamou para viver uma vida de fé, irmãos. Deus te chamou para olhar para a tua casa, olhar para a tua família. Eu não vou aceitar esse quadro, eu não vou aceitar meu filho nisso, eu não vou aceitar minha conta desse jeito, eu não vou aceitar minhas finanças desse jeito, eu não vou aceitar minha insônia. Amém, irmãos? Deus te chamou para viver uma vida de crente, cheio de fé, de um tal ponto que você vai transbordar por quem chegar por perto de você. Eu quero orar por você nessa noite. A instrução dessa noite é para você superar limitações. Talvez você, às vezes, vem até para o culto. Será que Deus vai falar comigo? Será que eu vou sentir a presença de Deus? Será? Talvez Deus vai mudar algumas limitações na tua vida. Você vai começar a vir para o culto já crendo, já cheio de expectativa. Que presença que vai ser esse culto. Que ambiente profético, quantas palavras Deus vai derramar, eu vou pegar alguma lá para casa. Ah, Deus vai falar comigo. Amém, irmãos?
Talvez você vai chegar na tua casa hoje, já entrando em cada cômodo e profetizando. Na casa, no quarto dos teus filhos, esse lugar pertence a ti, Senhor. Nenhuma maldição vai chegar na minha casa. Talvez você vai abrir o aplicativo do teu banco e vai liberar palavras proféticas. Senhor, muda essa história, bota um projeto na minha vida, abra minha mente, me conecta com pessoas, Senhor. Eu quero abençoar mais o teu reino. Amém, irmãos? Porção de fé no lugar certo. Lembre-se, você tem uma medida. Se você está gastando para você resistir, não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou com autoridade nessa terra. Lembre-se que as marcas que Ele mostrou para Tomé, mostrou para mim e para você. Lembre-se do que eu fiz por você. Lembre-se que eu fiz por causa dos seus pecados. E para que você possa, em meu nome, profetizar. Em meu nome ter autoridade. Em meu nome curar enfermos. Em meu nome anunciar o evangelho da salvação. E eu te pergunto, você tem valorizado? Você tem valorizado essas marcas? Ou você está esperando alguma coisa acontecer para dizer obrigado, Deus? Não, irmãos. Ele já fez. Ele já fez. Nós não precisamos esperar mais nada, porque Ele já fez. Essa semana eu recebi, pastor, o senhor inspira a ensinar do evangelho a forma de agir. Eu falei assim, nós fazemos muito pouco pelo que Ele fez. Amém, irmãos? Ainda é muito pouco. Porque hoje, se você pecou, se você se arrepender, existe salvação sobre a tua vida. Existe remissão de pecado liberado através daquela cruz. Então dá valor por isso. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não está alcançando salvação. Não é pelos pecados que cometeu, mas pela falta de arrependimento, irmãos. Pela falta de oportunidade ao arrependimento. Ele erra de tal forma que não se convence do arrependimento. E talvez não alcance a eternidade, não pelo pecado que cometeu, mas pelo não arrependimento. E eu quero te lembrar dessas marcas do sangue derramado por mim e por você, para que a gente possa triunfar, não somente na eternidade, mas aqui na terra também. Eu quero orar por você. Deus colocou no meu coração que hoje ia ser derramado algo para quem precisava de coisas impossíveis de acontecerem. Eu queria, com seus olhos fechados, orar nesse sentido. Se você que está com a gente na internet, está passando por algo, ou está precisando de um milagre de Deus, um agir de Deus, só Deus pode fazer. Eu quero que você coloque aí, ore por mim, coloque uma mensagem, escreve assim, ore por mim. Nós vamos estar orando também, nós vamos estar clamando também, porque existe uma graça de Deus, para que a gente possa sair daqui feliz, não só rindo, não só sorrindo, mas feliz porque estamos saindo daqui crendo, sem ter visto ainda. Amém, irmãos? Presta atenção nisso aqui. Existia uma multidão, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, com fome. O que apresentam para Jesus? 5 pães. Você não está entendendo. Jesus, tem um menino aí. A única coisa que a gente conseguia é um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas não era um menino, irmãos. Ali era um provedor de banquete. Talvez algumas pessoas estão olhando para você, você é só um rapaz, você é só um jovem, você é fogo de palha, você é um pobre coitado, isso não vai dar nada. Mas o que eles não sabem é que você é um provedor de milagres. O que eles não sabem é que a tua casa é uma casa de milagres, é uma casa de promessa, é uma casa de palavra, que no tempo certo vai acontecer, irmãos. E se creres, verás a glória de Deus, irmãos. Não é se você for na igreja todo dia, não é se você dizer Jesus eu te amo, não é se você colocar um adesivo no carro, é se creres, verás a glória de Deus. E eu creio que chegou o tempo do cântico de vitória, irmãos. Você está por luto por muito tempo, você tem chorado por muito tempo, você tem desanimado por muito tempo, está andando num caminho que quer te levar
para uma depressão, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua história, para mudar a tua forma de agir na fé e para que você possa entender que você precisa crer sem que as coisas estejam na mão. Por quê? Pode ser apenas 5 pães e 2 peixinhos que você tem, mas é o suficiente nas mãos de Deus. É o suficiente se você crer, é o suficiente se você entender. É só isso que eu tenho, mas está nas mãos de Deus e eu creio que Ele pode fazer. Amém? Amém? Estou recebendo aqui alguns pedidos de oração. Ore por mim, vamos estar orando aqui por cada pessoa que colocou aqui na internet. Ore por mim, ore por mim. Nós vamos estar orando. Eu creio que Deus vai agir nessa noite. Eu creio que existe algo preparado, separado. Assim como Deus, quando encontrava alguém, assim como Jesus, ei, a tua fé te salvou. Vai, seja curado, a tua fé te curou. Aleluia! Se nós abrirmos o coração hoje e entendermos que a fé alcança milagres, que a fé muda circunstâncias, que a fé agrada o coração de Deus, as coisas vão mudar. Ah, minha casa muda, ah, minha vida muda. Oh! Creio em ti, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fica de pé, por favor. Abre a tua boca e profetiza. Eu creio em ti, Senhor. Deus que faz o cego ver. Que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, do sobrenatural. Creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia! Você que nessa noite só Deus pode fazer. Humanamente não tem mais jeito, humanamente já tentaram. E você crê que nessa noite Deus está mudando algo a seu favor. Eu tenho alguns pedidos de oração também. Eu quero orar também pelas pessoas que estão aqui online. Mas se você que está aqui com a gente crê que essa noite Deus pode fazer aquilo que humanamente seria impossível, levanta as suas mãos, nós vamos orar por você. Levanta as suas mãos com fé. Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Cheira, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada mãos levantadas, sobre cada vida dizendo eu creio em ti, Senhor. Pai, encontra fé em nossos corações e na história de cada vida. Libera em nome de Jesus uma palavra de mudança, de transformação. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, eu creio em ti, do sobrenatural. Eu quero te dizer que você é muito mais do que falaram que você é. Você não é incrédulo, não. Você não é homem, mulher de pouca fé, não. É muito além, você é muito mais, porque por você Ele se entregou na cruz. Porque por você Ele te trouxe aqui nessa noite. Você é precioso para Deus. E tu verás a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aonde você colocar as mãos, onde você colocar as plantas dos seus pés. Se tu creres, assim diz o Senhor. Se tu não duvidar, assim diz o Senhor. Se tu creres, verás a glória de Deus por onde tu passares. Tu serás conhecido como um homem e uma mulher de fé. Uma grande
grande mudança está por vir sobre a tua vida. No lugar da vergonha eu trago dupla honra. A tua casa será conhecida como uma casa de milagres. Oh, quem recebe aqui nessa noite, quem crê nessa noite, será que alguém pode celebrar nessa noite? Será que alguém pode dar glórias a Ele nessa noite? Aleluia! Não há outro igual. Tu és santo, tu és santo. Pai, eu quero orar por cada pedido aqui no YouTube, Senhor. Por cada pedido aqui que está chegando. Jane, Josiane, Marlete, Daniele. Sejam cheios do Espírito Santo. Você que em seu coração está dizendo aqui: Senhor, eu creio. Deus está mandando ordens ao seu favor. Deus está mudando ordens ao seu favor. Existem anjos guerreando e pelejando agora por essa sua casa. Aleluia! Aleluia! Essa semana eu sinto que é uma semana de milagres. Eu sinto que essa semana é uma semana de milagres, porque você está levantando um coração que crê. Não está perdido, não está perdido. Existe um exército de adoração, existe um exército que ora, existem joelhos se dobrando ao Senhor. Oh, Pai. Aleluia. Aleluia. Essa oração aqui também está chegando pela família Vitso. Pai, nós profetizamos sobre essa casa, Senhor. Pai, todos os seus planos, Senhor, não serão frustrados. Não se frustrarão, Senhor. Não se frustrarão, Senhor. Semanas de milagres, semanas de mudança. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor. Oh, desmascara o plano do inimigo. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, vem, sopra, vento do Espírito Santo. Levanta homens e mulheres nessa noite. Levanta guerreiros, levanta mulheres virtuosas. Levanta, Senhor. Cheira, babá. Sinta o fogo do Espírito Santo. Sinta o fogo do Espírito Santo arder novamente. O fogo não se apagará. O fogo não se apagará. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Santo, Santo, Santo. Levante as suas mãos, nós já vamos encerrar. Abra a tua boca e começa a profetizar sobre todas essas causas que seriam impossíveis. Senhor, eu profetizo sobre a minha família. Eu profetizo, Senhor, sobre esse dia 30, Senhor. Sobre esse julgamento injusto, Senhor. Oh, agindo Deus, quem impedirá? Sobre a tua família, vida nova, sobre a tua casa, Senhor, nenhum encantamento. Nenhuma palavra amaldiçoada, Senhor. Sobre cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? E nós cremos em Ti, Senhor. Pai, deixamos, Senhor, toda a incredulidade, Senhor. Toda a humanidade do lado, Senhor. E queremos mergulhar, Senhor. Mergulhar nos Teus rios. Mergulhar no Teu agir. Mergulhar nas Tuas profundezas, Senhor. Mergulhar, Senhor. Mergulhar em Ti, Senhor. Ei, cheira babá, cheira babá. Vai mais profundo, vai mais profundo. Procura, busca que me encontras. Buscas que me encontras. Buscas que me encontras.
Tu não nasceu para ser incrédulo. Tu não nasceu para ser incrédulo. Tu já tem testemunho suficiente de que Ele é teu Deus. Tu já tem livramento suficiente que Ele é teu Deus. Tu já sentiu a presença. Tu já sentiu o haja. Tu já sentiu o milagre. Você não precisa de mais nada. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abre os céus nessa noite. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abre os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abrindo nessa noite, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão, e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Céus abertos sobre nós. Céus abertos nessa noite. Te damos glórias, Rei da glória. E se abre os céus, teu reino vem. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Profetizo sobre a tua vida uma fé inabalável. Se abre os céus, A tua realidade não te detém. As palavras invejosas sobre a tua família não prosperarão. nosso Deus. O invejoso vai ter que aplaudir. Abre os céus, Sim, Senhor. o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Pai, nós te damos glória, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Senhor, pelo teu agir, Senhor, pelo que foi derramado sobre essa casa, sobre cada vida nessa noite. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, Senhor. Pai, encha-nos, Senhor, de ti, Pai, para que os teus olhos, Senhor, para que os nossos olhos, Senhor, possam ver além da nossa realidade. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Nós cremos em ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua graça.